Então, para acrescentar no conhecimento dos cristãos da igreja, né, vou deixar aqui esse estudo referente à genealogia de Maria e referente ao nascimento do Cristo, né, do Messias. Então, a palavra lá em Isaías, na profecia de Isaías, que mostra que uma mulher ia dar à luz, né, que Deus ia deixar um sinal. Né? Que sinal era esse? É, aqui a palavra que diz que a mulher daria à luz, a palavra Ialmar, ela é traduzida como virgem, tá? Ou uma mulher muito jovem na idade de casar. Na cultura judaica, os casamentos aconteciam entre 12 e 13 anos, tá? Geralmente o rapaz tinha 13 anos e a jovem 12 anos. Com 13 anos ela podia escolher a não negar-se a casar com o homem. Com 12 ficava sob tutela do pai, escolha do pai, tá? Não poderia negar. Então tem tudo isso de acordo com a cultura judaica. A própria o dicionário Strong explica que essa palavra ela não diz jamais, não dá a entender nunca que essa jovem possa não ser virgem, tá? Então, ao mesmo tempo que ela não, que a gente tem nos evangelhos, na nossa tradução, quando foi traduzido ali do grego para o português, ou foi feito ali por Lucas, né? Tem a palavra virgem no lugar dessa palavra aqui. Por quê? Porque em nenhum momento essa palavra vai identificar aquela jovem como não sendo virgem, porque na cultura judaica não é muito difícil essa jovem não ser virgem, tá? Ainda que existam casos à parte de que há todo um acontecimento para que a jovem seja devolvida ao pai, né? Passa por um tribunal se a jovem não for apresentada virgem. Então era comum as jovens serem virgens. Então, por isso, essa palavra em hebraico ali, ela é mais forte para a virgindade. Então, quando o profeta fala que a virgem dará a luz, né? Então, e também diz que aquilo era um sinal, ou seja, um sinal miraculoso, né? Uma coisa milagrosa. Uma outra dúvida que muita gente não que passa despercebido, né? Segundo a genealogia de Jesus, apresentada lá em Lucas 3:23, quando apresenta ali está sendo apresentada a genealogia de Maria. Ali a palavra L, né, que na verdade é citado como sendo o pai de José, esposo de Maria, tem uma discrepância ali, né? Porque na genealogia apresentada lá em Mateus 1:16, o José é listado como filho de Jacó, né? Lá na prática judaica, o livirato é quando um homem sem herdeiro, sem herdeiros, filhos homens, né, eles podem se casar com a viúva de um irmão falecido para garantir a continuação da linhagem. Então, assim, o L se torna o pai biológico de Maria e José, ou seja, o pai de Maria se torna pai não só dela, mas como do esposo dela, né? Então seria considerado seu filho quando Maria se casa com José. Então o pai de Maria se torna pai de ambos, né? Então por isso que é citado como ele sendo pai de Maria, lá em Lucas, e também pai de José. E aí dá essa informação cruzada, porque em Mateus fala que José, o marido de Maria, tá listado como filho de Jacó, entende? Então não tem ali foi uma forma, né? Ali a adaptação que essa é uma das intrigantes histórias bíblicas que demonstra como Deus age de forma surpreendente para cumprir seus planos. Ou seja, Deus podia fazer tudo transparente, mostrar direitinho para os judeus que o Messias cumpriu todas as profecias de forma limpa e transparente. Mas Deus não faz questão disso. A realidade dos fatos é essa. Deus não faz questão disso, até porque o Evangelho é pela fé, né? Não é pela vista. Ele tem que ser criado pela fé. Algumas profecias foram cumpridas, né? Mas nesse caso aqui, tanto que os judeus não entendiam bem, não é esse daí o filho do carpinteiro? Não estão entre nós seus irmãos e suas irmãs? Possivelmente, os irmãos deviam ser mais velhos que Jesus. Jesus é o primogênito de Maria, ou seja,
Jesus foi o primeiro filho de Maria, apesar de os evangelhos diz que ela, após Jesus, ela não conheceu, ela não coabitou com José até que deu à luz ao filho primogênito Jesus, mas aparecem os irmãos de Jesus. Ou seja, José possivelmente tinha filhos de outro casamento, tá? Se tornou um viúvo, e ali ele conhece Maria, né? Talvez Maria fosse uma esposa de um dos irmãos de José que pode ter falecido, tá? Mas aí não chegaram a casar, ou havia promessa disso, tá? Pode ter acontecido. E aí o irmão dele morre e ele assume, isso também acontecia, para poder dar continuidade na linhagem, isso são suposições. Mas de fato ele tem filhos de outro casamento. Quando está lá na cruz que Jesus morre, Jesus fala para João: aí está Maria, aí está seu filho. João, aí está sua mãe. Ou seja, Jesus deixou Maria aos cuidados do discípulo amado, né, que era amigo de Jesus, o amigo mais próximo, João. E se ela tivesse filhos mesmo do casamento dela, tivesse filhos mesmo legítimos após Jesus, eles cuidariam dela, porque ela se tornou uma viúva. E você sabe que a viúva tem que ter certos cuidados no judaísmo, recebe parte dos alimentos lá que eram dízimos, né? O dízimo do endo, do cominho, das especiarias, frutas, legumes. Então, esses dízimos sustentavam não só o sacerdócio da época, era uma lei para os judeus, está lá Malaquias brigando com o povo que não estava dando dízimo, por isso que estavam roubando a Deus. É lei, o dízimo está dentro da lei judaica, por isso que é obrigação. Então não dá, você está roubando a Deus. Não como os pastores usaram isso para a igreja gentílica de forma corrupta. Apesar do dízimo ser citado em Gênesis, Abraão também deu o dízimo 400 anos antes da lei, mas são coisas diferentes, né? Então, se a pessoa quiser dar dízimo de vontade própria, não tem problema. Só que não pode ser com essa obrigação. E, inclusive, o Malafaia chegou a ser questionado pelo Cabrini uma vez, né? E ele disse que... perguntou se quem não dá esse dízimo vai para o inferno. O Malafaia disse tudo, fez um rodeio para dizer que sim. Possivelmente a pessoa ia para o inferno se não desse o dízimo. São loucuras que a gente ouve aí e a gente percebe que o cara mantém-se fiel a uma mentira, né? Então... você percebe aqui que tem ali essa discrepância que não é muito visualizada na Bíblia. Eu fiz questão de pegar essas informações. Eu estou tentando achar o outro estudo que mostra de que cidade Maria veio, porque Maria ela vem de outro lugar, e parece que lá na cidade onde Maria vai morar, né, parece tipo assim, ela nasce no lugar, é retirada daquele lugar para um lugar, não sei se é na Europa, e depois retorna, uma coisa nesse sentido. Isso quando eu era jovem, né? Houve esse tipo, mas eu tenho que pegar de novo o estudo que eu vi na internet do cara explicando isso, para a gente fazer um levantamento se é real mesmo. Agora, quando José e Maria fogem para o Egito, né, com ouro, incenso e mirra, ali eles cumprem uma profecia também. Do Egito chamei o meu filho, né? Está lá profetizado no Antigo Testamento. Então, quando eles voltam, muita gente não sabe ali a história que se passou no nascimento de Jesus, né? Porque chega ali Maria já com o filho Jesus, já com José, voltando do Egito, a gente não sabe que idade tinha, e começa a viver entre aquele povo ali, tá? Então, por um tempo eles ficaram no Egito, depois eles voltam para outro lugar. Jesus nasce em Nazaré, né? Ele nasce na cidade de Belém, e possivelmente Belém Efrata, porque o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz que o Messias tinha que nascer ali, tá? Que é a mesma cidade do nascimento do rei Davi, né? Só que o que acontece? Jesus, lá em Mateus, se não me engano, Mateus 22, ele questiona os fariseus acerca disso. De quem vocês pensam que o Messias é filho? Os fariseus respondem: de Davi. Aí Jesus fala assim: mas como Davi, pelo Espírito, lhe chamou de Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. E Jesus está citando o Salmo 110, onde Davi faz essa referência. O Salmo 110 é um salmo de Davi. Muitas pessoas vão falar: não, isso aí é cântico, isso aí não é profético. Pô, no Salmo 22, por exemplo, você tem o clamor de Jesus na cruz, nos primeiros versículos. Você tem: repartir entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Você tem: a trespassar os meus pés e minhas mãos.
tá? E você tem o mesmo clamor de Jesus lá na cruz, tipo, fazendo o mesmo clamor, Deus meu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Identificando esse salmo profético, né? Como se o acontecimento, imagina, são 3 acontecimentos no mesmo salmo e uma evidência de um fato das pessoas que estavam presentes com Jesus, vendo ele clamar aquilo ali, viram as vestes dele sendo repartidas, viram os pés e as mãos dele sendo trespassados, e o Salmo 22, 1000 anos antes dele, tá um cântico falando sobre isso. Então, não tem como não ser profético, tá? Algumas pessoas falam assim, a Bíblia foi inventada e tal. Como que um cara como Lucas pode falar de um monte de autoridade da época de forma bem explicada se ele não viveu na época? Como é que você consegue não ter acesso à internet, informações de livros, de nada, e você falar de autoridade da época sem ter vivido lá? Os manuscritos que a gente tinha não existem mais, né? Eles se deterioraram e foram copiados. Nós temos cópias das cópias das cópias, mas foram deteriorados, porque o tempo faz isso. Então, falar que a Bíblia não existe, o Novo Testamento não existe. Não, os fragmentos existiram, foram copiados e eles simplesmente o tempo destruiu eles, né? Então Deus também não faz muita questão de manter certas coisas. Mas o Antigo Testamento, ele é escrito, ele tem os escritos, né? As cópias também, a história de Israel toda ali, dos reis, dos profetas, de tudo. Que os profetas, os judeus mataram os profetas todos, né? Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes quis juntar vocês com uma galinha junto seus pintinhos, mas vocês não quiseste. Jesus falando isso. Eu quis juntar vocês. Então no Salmo 110 Jesus disse, está lá escrito em hebraico, disse Iavé, ou Adonai, que é Deus, o tetragrama, a palavra impronunciável ali, disse Iavé ao meu Adoni, assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estado dos seus pés. Mais abaixo tem, Deus jurou, tu és sumo sacerdote da ordem, tu és sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio do Cristo, ele é um juramento de que Deus quis dessa forma, Deus consagrou ele a ser um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Porque pela ordem, e Paulo fala sobre isso, pela ordem humana, ele não é descendente de Arão e ele não é da tribo de Levi. Então ele não pode, Jesus é da tribo de Judá, né? Então ele não pode, que também estava profetizado, né? Que seria na tribo de Judá. Também não pode, não poderia Jesus, né, ser da tribo de Levi, nem não poderia ser sacerdote se fosse no mundo, né, se fosse no judaísmo normal. E a Bíblia chega a dizer também no Novo Testamento que ele é sumo sacerdote, né, da ordem de Melquisedeque. No Antigo Testamento diz que ele é sacerdote. Depois parece que ele passa a ser sumo sacerdote por conta da obra que ele faz, de morre e ressuscita. Então, morrendo o testador, morre também a lei, tá? Só que esse testador, Paulo diz que se torna sumo sacerdote, como ele é da ordem de Melquisedeque, ele ressurge, né? Ele ressurge e ele ressurge superior a todos os outros sacerdotes, porque ele vive para sempre para interceder por nós. Essa é a explicação lá do Novo Testamento, tá? Então ele é um sumo, por não termos sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Aí que começa a falar do sumo sacerdócio de Jesus, baseado nas Escrituras, tá? Pois ele é mediador do melhor pacto, um melhor concerto, baseado em melhores promessas. A pessoa fala assim, mas Jesus não veio destruir a lei. Então, cadê a gente se circuncidando? Cadê a gente seguindo os rituais da lei mosaica? Tá? Então, tipo assim, o vinho novo e o vinho velho. Né? Há diferenças entre o cristianismo e o judaísmo absurdas. No cristianismo você tem o poder do nome, um nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. E muitas pessoas falam assim, mas a gente não tem tantos milagres, não acontece milagres. Rapaz, os milagres, eles acontecem na dispensação da vontade de Deus. Deus é soberano. Pedro, por mais que a sombra dele curasse, por mais que ele tenha sido muito usado em cura, e ele não fala por si só, apesar de ter poder, ele fala ao coxo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta. Ele usa o nome de Jesus e cura aquele homem. Uma vez ele sai para uma cidade e diz, Senhor, estaremos na cidade tal,
eu peço que a tua mão esteja sobre nós para conceder curas. Ou seja, se o cara já tem um dom, para que ele vai pedir a Deus? É porque ele sabe que a soberania de Deus tem que ser respeitado. Ele sabe que o momento de fazer as coisas tem que partir de Deus. Por mais que você tenha autoridade no nome de Jesus, Paulo ainda fala assim: tem todos os mesmos dons? Todos têm o dom de curar? Todos oram em línguas? Então, são vários dons diferentes para a igreja, para ninguém também ficar se gloriando, né? Se gabando de ter todos os dons. Então, você pode buscar os dons. Essa busca vai caber a Deus te conceder ou não, tá? Mas você pode buscar o dom. Dependendo de como você busca, Deus pode te conceder ou não. Porque se você busca para se exibir, né? Se você não está preparado, Ele não vai te dar. Aí as pessoas falam, não, mas o dom de língua é a língua humana. Se é língua humana, por que eu tenho que orar para interpretar? Porque diz que a língua edifica o espírito da pessoa e porque diz que quando ela é interpretada, ela se torna maior do que o dom de profecia, tá? Então, tipo, há um desentendimento ali. Diz que o dom de língua quem ora é o espírito da gente que ora. Né, o Espírito Santo clama com gemidos inexprimíveis, né? Conhece a mente de Deus, prescruta as coisas de Deus. Não tem como. Ele é o outro consolador semelhante a Cristo, ele glorifica Jesus. Tem todas essas informações lá. E na tradução grega, o nome é Paracletos, né? Identificando que não é um espírito comum. Paracletos é a identificação do espírito com E maiúsculo na nossa Bíblia, Espírito Santo. Então, na tradução original está Paracletos. E você vê a tradução para outros espíritos, não é Paracletos. Então você vê que não é a mesma coisa, tá? Então tem que ter esse tipo de entendimento. E lá no Salmo 110, Davi chama Jesus de Senhor, o Cristo de Senhor. Disse Yahvé ao meu Adoni, disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, o Messias ali, Jesus tinha questionado os fariseus sobre isso, o Messias ali está dizendo que ele é anterior a Davi, ele é desde os tempos antigos. Então ele já existia na eternidade. Por isso que Jesus em terra ele fala assim, Senhor, Pai, me devolve aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Tá? Antes que houvesse mundo, ou seja, quando vai ver os textos bíblicos, diz, tudo foi feito por ele e para ele, tronos, majestade, poder, né, autoridade. Aí Jesus fala uma frase assim, ao que vencer concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí nem fica com essas questões de 2 tronos, 3 tronos. É que Deus exaltou a Jesus a posição ao lado de Deus. A destra, a exaltação de Cristo, do Messias, já está profetizado no Salmo 110. Assenta-te à minha direita, quer dizer, reina aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estar dos seus pés. Ou seja, por isso que Jesus fala, tudo que eu faço como o Pai me diz. Ou seja, Jesus está fazendo a obra de Deus, mas quem está botando os inimigos por estrado dos pés de Jesus é Deus. Né? Então, Paulo chega a dizer que Deus sujeitou tudo aos pés de Jesus, mas quando diz tudo, isso exclui o Pai que a tudo lhe sujeitou. Está escrito. Então, Paulo, décadas depois, mostra que o Pai é uma coisa, o Pai é um ser e Jesus é outro. Mesmo que eles tenham a mesma essência, mesmo que Jesus é tido como, lá no Tito 2,13, como grande Deus, Romanos 9,5, Paulo chama de Deus, né? Mesmo assim, Deus é um, Jesus é outro, com a mesma expressão exata de Deus, como diz João. Ele tem a mesma expressão exata de Deus. Porque algumas pessoas estão dizendo que Jesus é o próprio Pai, e isso não diz nas Escrituras. Em nenhum momento. Eles diferenciam, os escritores sagrados diferenciam isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se Jesus é o próprio Pai, então Deus não amou o mundo. Ele mesmo veio, ele mesmo se encarnou e fez a obra, não tem sentido nenhum. No batismo de Jesus, a voz de Deus no céu, o Espírito Santo em forma corpórea e Jesus no ar e Jesus na água. Jesus, após ressuscitar, diz aos meus irmãos, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim não teria dito, vou preparar lugar para onde que eu estiver, estejais vós também.
ou seja, já tem muitas moradas na casa do Pai, mas Jesus ia preparar um lugar para os discípulos, para continuar com eles, né? A amizade que ele teve aqui com os discípulos na terra se tornou além da eternidade, né? Ele escolheu aqueles homens, ele foi amigo aqui, os homens o amaram e ele levou esses homens que já partiram para essas moradas celestiais para estar para sempre com ele. É isso. Não é isso que um amigo faz? Por quê? Porque esses caras, eles morreram, eles foram os primeiros a se entregarem em função do nome de Cristo. Foram escolhidos, permaneceram, pagaram alto preço, né? Viveram exclusivamente para o ministério de Cristo. Então Jesus preparou uma morada para que onde ele estivesse, esses 12 estivessem com ele. Não é isso que um amigo faz? Né? Então é isso aí.